Já existe uma aula de... Ah, Bel, tudo bem, fica tranquilo. Já existe uma aula de perfume astrológico lá dentro, mas eu dei um caminho, né? Pode fazer assim, 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 assim. Agora, que eu já sou, né, já sou astróloga, já era talvez, mas não era assumida antes, né? Eu não fazia leitura de mapa, né? Que não tinha esse jogo de leitura mesmo, eu olhava a astrologia muito mais para o planejamento, para mim, para o meu planejar o ano, o mês, a semana, enfim, é um olhar diferente que eu consigo trazer também para os mapas. Então, é isso que eu vou ensinar dentro da formação. Essa pessoa quer resolver a vida amorosa dela. Tipo, a gente que não se acha terapeuta. Pois é, eu passei por esse processo aí na astrologia, né? Eu falava, não, eu não sou astróloga. Toda vez que eu me apresentava, eu falava, eu não sou astróloga, né? Aí um dia, até que um dia, contar para vocês, até que um dia a Ana Lúcia falou assim para mim, foi ano passado, março, mês da mulher, tal, eu vou fazer um voucher, se eu puder avisar suas alunas, se você não estiver lendo o mapa ainda. Aí eu já ia responder, eu não sou astróloga. Eu peguei e falei, cara, eu sou astróloga, por que eu não estou lendo o mapa ainda? Né? E daí eu comecei. Inclusive a Érica e a Lília, que estão aqui, foram umas das primeiras que fizeram a leitura, né, do mapa comigo. Aluna que confia na mentora mesmo, assim. Vai com a cara e com a coragem. Bom, então, e aí a gente pode olhar para isso, olhar para as casas do mapa, que eu vou olhar para essa questão amorosa mesmo, de relacionamento. Então, quem trabalha com relacionamentos pode criar mapas personalizados, perfumes terapêuticos baseados no mapa, seguindo esse caminho do relacionamento, né? A gente pode seguir o caminho do dinheiro, seguir o caminho da realização profissional, seguir o caminho das emoções, no sentido de resolver questões emocionais da minha vida, da identidade. Então, a pessoa vem perdida, não sabe o que ela vai fazer, o que ela quer. Então, a gente também pode seguir esses caminhos, tá? Lá dentro da formação, vai ter uma aula nova, justamente para eu explicar, ensinar cada um desses caminhos. Hoje, o mapa que eu vou mostrar para vocês aqui, conversando com a dona do mapa, a gente conversou de trabalhar a materialização, a concretização, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as casas do mapa que se olha nesse tipo de caminho, né? Caminho da materialização, para a construção desse perfume, e aí vou trazer as sugestões de óleos essenciais para esse mapa. Então, no final, a gente vai sair com um perfume construído. Não quer dizer, por exemplo, que toda vez que tiver... Vou dar um exemplo, tá? Um dos signos que a gente vai olhar é leão. Não quer dizer que toda vez que tiver leão no mapa, eu sempre vou usar aquele óleo. Por quê, gente? Da mesma forma com as emoções, os signos também a gente faz dessa forma. Então, por exemplo, vou pegar Leão como exemplo, porque eu falei de Leão aqui. Leão é o rei da selva, Leão não aceita menos do que merece, sabe o seu lugar, sabe onde quer chegar, né? Coloca a coroa e assume o palco quando está na energia lá em cima. Quando está na energia lá embaixo, tanto pode ter dificuldade de assumir o seu lugar em cima do palco, como estar de um jeito extremamente egoísta e arrogante e pisar em cima de outras pessoas. Como é que eu vou saber isso? Eu vou conversar com o cliente que eu vou atender. Não é porque eu estou usando o mapa que vai ter ali uma tabela e um protocolo exatamente, né? E eu vou seguir aquilo ali e pronto, assim, tá? A gente sempre vai ter o olhar terapêutico, inclusive na leitura da astrologia. Astrologia não é adivinhação, a gente tem direções ali que apontam caminhos, mas sempre a conversa, assim como a anamnese. Eu estou vendo aqui algumas carinhas que estavam comigo na quarta-feira na estreia, a gente falou muito sobre isso lá na estreia, né, também. Ai, filho, último, tá? Porque agora eu preciso terminar essa aula. Olha, mãe, mas que lindo o desenho. Gente, toda mãe faz isso. Ele está desenhando memes. Ele pegou e fez um desenho todo rabiscado,
E aí o meme é que a mãe vai olhar e falar que é lindo, né? E aí o desenho é um rabisco. Só que aí ele está criando a história em quadrinhos aí do negócio. Tá quase na hora do seu banho, tá? Agora vamos terminar aqui. Depois você me fala, tá bom? Bom, então eu vou compartilhar. Tudo bem, gente? Tudo que eu falei aqui. Débora assistindo no celular. Beleza, beleza. Ok, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no chat, que depois, dependendo do que for, eu consigo respondê-las, tá? Não dá para a gente aprofundar muito nos temas, mas eu acredito que vocês vão gostar bastante do que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Ah, peraí. Não, peraí, não. Vocês vão tirar foto, tá? Não vou tirar foto. Agora não. Porque é muito grupo para eu ficar mandando foto, daí nem sei mais para que grupo que a gente mandou o convite. Na verdade, a gente focou um grupo de avisos e nos grupos da formação, né, nas últimas turmas, para convidar em quem entrou no aniversário do Recanto. Mas aí, lembrem-se de fazer foto, postar nos stories de vocês, né? Dar aquela mão aí para a mentora que está numa sexta-feira à noite dando aula aqui. Ué, por que apareceu isso, gente? Aqui. Tudo bem? Vocês estão vendo? Alguém coloca para mim aqui no chat se está aparecendo para vocês? Beleza, obrigada, Lilian. Então, vamos lá. Esse aqui é um mapa astral, né? Um mapa astral natal. Todo mapa, só para reforçar, né? Quem assistiu a aula que está lá no YouTube, acho que todos que estão aqui devem ter assistido, mas todo mundo tem os 12 signos no mapa. Não é porque não existe planeta em alguma casa. Tem muita gente que tem essa ideia errada, né? Ah, não, a minha casa 2 é vazia, porque eu não tenho planeta. A minha casa 1 é vazia, porque eu não tenho planeta. Não, são casas extremamente importantes. Casa 1 é a casa do ascendente, é a casa de como as outras pessoas nos veem, é a casa de como a gente começa e recomeça todas as coisas na nossa vida, como a gente estreia nesse mundo, né? A energia que estava na linha do horizonte no momento do nosso nascimento, mesmo não tendo nenhum planeta, tá? Então, aqui em volta, a gente tem os 12 signos, a gente tem as 12 casas, planetas, Sol e Lua se distribuem aqui no lugar que eles estavam no momento do nascimento, tá? Então, toda vez que a gente vai pensar em um perfume astrológico, se você não entende nada de astrologia e você não é aluna, né, da formação, não é astróloga, o básico que você vai fazer é olhar para Sol, Lua e Ascendente, tá? Então, o Ascendente é sempre o signo que está na casa 1, aonde a linha corta aqui a primeira cúspide. Então, anota lá no seu caderninho, dica de perfumista, anota lápis, porque na hora que você for testar os aromas, se cair óleo vegetal ou mesmo álcool de cereais e for caneta, vai borrar tudo, se for lápis, não borra. Então, aqui a gente vai olhar para Câncer. Então, vou pensar num óleo essencial ou mais de um, para trazer equilíbrio, para trabalhar as características necessárias para o signo de Câncer. E para essa pessoa, dona desse mapa, Câncer é um signo extremamente importante, porque a casa 1 é o ascendente, né? Como as outras pessoas nos veem, é como a gente magnetiza os clientes, mostrando a casa 1, mostrando essa energia da casa 1, é a forma que a gente magnetiza os nossos clientes. Então, o Câncer daqui vai falar sobre cuidado, sobre autocuidado, sobre maternar, sobre nutrir, sobre se nutrir, sobre nutrir o outro. É muito ligado à ancestralidade, ao feminino, à casa, né? Então, vários assuntos aí relacionados a Câncer. Aí a gente vai ver o Sol dessa pessoa dona do mapa, Sol em Aquário.
Então, também vamos pensar na energia de aquário e em óleos essenciais. Daqui a pouco eu fiz por trechos, tá? Para mostrar para vocês, mas falar um pouquinho sobre a energia de aquário, daí vocês já vão pensando aí que óleos essenciais que poderiam, depois eu vou trazer uma sugestão no final, tá? E a lua? Por que que o sol e a lua e o ascendente são tão importantes? O sol é o que a gente quer, é o que a nossa alma anseia, é o que a gente veio aprender. Não quer dizer que porque uma pessoa tem o sol em aquário, ela vai ser naturalmente a pessoa ousada, o que coloca suas ideias loucas no mundo. Ela tem um aprendizado relacionado a esse signo. E aí, aquário, a gente tem... Filho, você pode me mostrar que eu acabar de dar aula? Gente. Aqui. Professor, a prova tá fácil. A prova. Totalmente difícil, né? Raiz quadrada, de coisa super difícil. Até o A. Aluno, depois de fazer. Pronto. Agora falta eu me jogar de uma montanha. De tão difícil que foi a prova. Então, o aquário, o desafio é não ficar muito rígida, né? Porque aquário tem essa capacidade de se conectar com grupos, de enxergar lá adiante, assim, então, anos-luz do restante da humanidade, mas, e a frase de aquário, eu não sou obrigada a nada, só que a gente precisa ter esse cuidado de, já que eu não sou obrigada a nada, eu não aceito a opinião de ninguém, eu fico totalmente inflexível, né? Então, tô falando um pouquinho da luz e da sombra de cada signo, tá? Então, mas a gente tem desafio no nosso signo solar. Quando a gente consegue superar esse desafio, aí a gente brilha. Porque é o que a gente veio fazer nesse mundo. Aprender a trabalhar essas energias. E a lua? A lua é como a gente sente, é como a gente reage, é como a gente se nutre. Uma lua em escorpião precisa de intensidade, precisa ter a coragem, né, ou capacidade de encerrar ciclos. Eu não vou analisar o mapa, porque senão eu piro a cabeça de vocês, tá? Então, se tiver alguma astróloga aí, começar a olhar aspectos, outros planetas, eu não vou citar, porque estou supondo que aqui é uma aula para quem não entende nada de astrologia, ok? Então, não vou ficar falando de aspectos com outros planetas. Então, a Lua em Escorpião. Certo? Intensidade, escorpião é emoção, é água, né? Elemento água, então sente muito, vai lá no fundo da... Escorpião é um animal que vai lá no fundo das águas lamacentas, da profundeza, para trazer para a superfície aquilo que a gente precisa olhar. Então, tem essa questão emocional muito intensa. É um signo muito relacionado à terapia mesmo, à parte terapêutica, porque eu preciso deixar morrer alguma coisa para outra nascer no lugar, então, de transformação. Uma pessoa que tem a lua em escorpião, ela precisa dessa intensidade, desse contato com as emoções, de olhar para as próprias emoções, para se nutrir. Escorpião também é estrategista, então a gente tem, né, pensando aqui, aquário, que olha lá na frente, escorpião, que é estrategista, o que precisa ter cuidado relacionado ao signo de escorpião, se a gente for pensar na sombra? O excesso de posse, de ciúmes, de muitos rompantes, assim, diferente de Áries, que é uma questão de irritabilidade, mas escorpião é que sorrateiro, né? Você não percebe quando você vê, tá? Então, precisa ter esse cuidado, ok? Não estou dizendo, não existe, e aqui, entrando num lugar de que não existe signo ruim, porque lembra que todo mundo tem os 12 signos no mapa, tá? Não dá para fazer meme com astrologia, com signo, porque todo mundo tem todos. Então, cai por terra essa ideia que agora, se vocês estavam pensando aí, ainda bem que não é o meu, fulano é assim, porque é o signo, porque a gente vai ter, né, sentir a influência de todos eles. Certo? Então, falei de Sol, Lua e Ascendente, depois eu falo um pouquinho das casas que a gente vai olhar, e aqui no próximo slide eu circulei os locais aqui. Então, vamos lá. Sol em Aquário, ousadia, né? Então, eu pensei no óleo essencial,
para trazer ousadia, tá? Se fosse uma pessoa extremamente teimosa, que não aceita a opinião dos outros, eu ia pensar num óleo essencial para trazer mais flexibilidade. Não é o caso dessa pessoa. Então, daqui a pouco vocês vão ver qual foi o óleo que eu separei, que eu sugeri para este Sol em Aquário, tá? Lua. Lua em Escorpião. Aqui eu coloquei um óleo essencial para trazer um pouco de equilíbrio e talvez um pouco mais de intensidade. E aqui para Câncer eu separei 2 óleos, tá? Vocês vão ver ali. Acho que vai ficar um aroma bem interessante. Eu esqueci de falar da energia baixa, né? De canceriano, é o meu Sol, né? Câncer. O que a gente precisa tomar cuidado? Para não querer maternar demais o outro e esquecer de nós. Então, equilibrar o dar e receber é extremamente importante para quem tem essa energia canceriana nas casas que a gente for trabalhar. Ter cuidado para não se vitimizar, né? Então, assim, para não se colocar como vítima, para não ficar olhando sempre para o copo meio vazio, né? Câncer pode ter uma dificuldade de desapegar, porque é ancestralidade, então, de acumular as coisas por desapegar. E agora eu vou trazer um meme, mas eu posso porque é meu signo solar, tá? Tem uma amiga minha que fala assim, não, canceriano é bonzinho, é do bem. Gente, canceriano, quando pega ranço de alguém, quem tem ascendente em câncer também vai sentir dessa forma. Muito difícil de desrancificar. Por quê? Porque se apega, entendeu? Se alguém faz mal para uma pessoa que você gosta, aí minha irmã é canceriana, cara, o ranço é eterno, assim, né? Então, quando se vocês forem olhar lá no post do meu feed, eu acho que eu coloquei eucalipto ou hortelã para câncer. Por quê? Justamente para trabalhar esse desapego, esse deixar ir. Mas não foi esse óleo que eu coloquei aqui, tá? Ela fala que não, mas eu sei. Não, gente, o ranço é real. Né? É real. Essa minha amiga falava assim, não, você na outra encarnação, acho que você ficava lá no cemitério entregando mensagem no dia de finados. Porque você é uma alma boa. Eu falo, e o ranço? É verdade, né? Você tem ranço e o ranço que não... que foi, filho? Você assustou? Você ficava junto? Bom, seguimos aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês. Lua em câncer, minha irmã é canceriana, olha aí, tá vendo? E as caras de vocês foi... Então tá, as melhores. Bom, então circulei esses 3 aqui, tá? Sol, Lua e Ascendente. Então, se você for pegar o seu mapa, você vai olhar onde estão esses símbolos. Por isso que eu circulei, tá, gente? Porque a ideia aqui, né, se vocês quiserem seguir a mesma linha que eu vou trazer, que é a de manifestação, para fazer o próprio mapa, o próprio perfume astrológico, você vai procurar o símbolo do Sol, que é esse símbolo do círculo maior com um círculo menor dentro, o símbolo da Lua, que é uma lua crescente, e aonde corta a primeira linha da casa 1, tá? Aí, isso aqui é básico para todos. Não sei nada de astrologia, vai ser isso aqui que eu vou pegar os olhos, que vão trabalhar esses signos, e aí eu vou montar o perfume. Mas aqui a gente vai ter esse direcionamento para esse olhar, para essa tríade da manifestação. E aí as casas que a gente vai olhar, por isso que eu circulei aqui, por fora, são casa 2, casa 6 e casa 10. Tá? De novo, se tiver astrólogas aqui, não vou olhar para regência, não vou olhar para... tem mais de um signo trazendo influência. A ideia aqui, lógico, é fazer um perfume personalizado, porque eu estou olhando para o mapa astral natal da pessoa, não tem nada mais personalizado, né? Se a gente for pensar. Mas que seja prático, que eu não precise fazer uma leitura completa do mapa da pessoa para daí criar um perfume, tá? Dá para fazer isso para quem é astróloga? Lógico que dá. Muita gente usa a astrologia como uma ferramenta terapêutica mesmo, de diagnóstico. Mas aqui, né, não é a formação aromaterapia multipotencial, não é uma formação em astrologia, é uma formação em aromaterapia. E aí eu trago outras ferramentas para auxiliar nesse processo terapêutico. E o mapa astral é uma delas, a astrologia é uma dessas ferramentas, tá? Casa 2, por que casa 2? Casa 2 é a casa do dinheiro, a casa de como a gente faz,
como a gente faz dinheiro, do dinheiro que eu gero a partir do meu próprio trabalho, dos meus valores de vida, de como eu me relaciono com esse dinheiro, então a forma que eu vou gerir, né, esse dinheiro também, é tema relacionado de casa 2, tá? Aqui, a gente tem uma casa 2 em Leão, então volta, né, por isso que eu falei de Leão no início. Aqui eu preciso trazer essa energia leonina, de assumir o seu próprio poder. Então, vocês vão ver, já vou até dar spoiler aqui. O óleo que eu sugeri para trazer equilíbrio para essa casa 2 foi jasmim. Ah, se a pessoa não tem, porque no caso eu não estou montando perfume, né? Ou se eu não tenho jasmim e eu estou criando esse perfume. Então, a gente pode substituir pelo ylang ylang. Sugestão, tá? Poderia ser outro? Poderia, mas foi o óleo que veio na minha cabeça. Porque se eu for pensar que jasmim é o óleo... O que foi, João? Aqui as meninas. Ó. Você quer aparecer, né? Você quer se ver, né? Dá um tchauzinho. A lua tá em virgem, mas parece que tá em leão, né? Porque... eu pensei assim, jasmim é o óleo da deusa, né? É o óleo que eu vou pegar toda a minha potencialidade para colocar no mundo, para assumir realmente. Então, por isso que eu coloquei, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas não que precise ser sempre... toda vez que tiver leão, vou usar óleo de jasmim. Foi isso que eu disse no início, tá bom? Casa 6 em Sagitário. Gente, eu acho que eu esqueci de colocar o óleo da casa 6, tá? Mas aí a gente cria na hora ali. Eu acho que eu esqueci. Casa 6 em Sagitário. Por que a casa 6? Por que a casa 6 é importante para a manifestação? Porque a casa 6 é a casa das rotinas do trabalho. Se a gente vai olhar para a casa 2, forma que eu gero dinheiro. Casa 6. Casa 6 é o meu dia a dia. Então, o que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Como eu organizo as coisas, o que me... vamos lá. O que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar, principalmente relacionado ao trabalho, mas também relacionado à saúde. Se eu quero manifestar alguma coisa, se eu não cuidar da minha saúde, não vou manifestar nada. Então, aqui, a gente precisa olhar para os detalhes da rotina que nos levam a ter saúde ou que nos afastam dela. Tá? Vocês estão rindo por quê? O que eu perdi? Tá bom. Vou parar de ficar olhando para vocês, porque me desconcentra. Eu quero participar da conversa do fundão, entendeu? Não precisa fechar a câmera ali. Bom, e aqui a gente tem uma casa 6 em Sagitário. Eu vou sair daqui mesmo, porque senão o cursor não aparece aqui, tá? Uma casa 6 em Sagitário. Sagitário, pensa o seguinte, meio cavalo, meio homem, né? Então, tem força de trabalho, tipo, aguenta, né? Cavalo, mas parte de cima, coração, pensamentos humanos. Então, encontrar esse equilíbrio entre uma rotina exaustiva e algo que vai nutrir o coração, tá? Sagitário também é conectado à fé em si mesmo, aos estudos superiores. Então, se a minha casa da rotina está em Sagitário, eu preciso colocar coisas que eu goste de estudar dentro da minha rotina. Porque aí eu vou alimentar a minha rotina com isso, com coisas que eu goste. Sagitário sempre é muito conectado ao que a gente escolhe, né, estudar. Tem essa capacidade de olhar lá adiante. Então, a rotina, a organização, não pensando só no momento atual, mas pensando numa organização a longo prazo. É isso que a gente pensa quando olha essa energia de Sagitário aqui na casa 6, tá? E a casa 10, que é a casa do sucesso, do reconhecimento profissional, em Áries. Áries faz, Áries começa. Vai. Então, preciso de ação, de movimento, cuidado com o quê? Com excesso de irritabilidade, que é ariano, né?
Principalmente. A irritabilidade vir à tona. Por quê? Porque, e aí isso pode vir, gente, relacionado à ação, mas pode ser uma ação de pensamento, tá? Se bem que se a gente for olhar, Marte, que também é da ação, também está em Áries. Então, não é só do pensamento aqui nessa pessoa, tá? Eu vou falar isso além, assim, do mar. Mas, tipo, por que pode vir a irritabilidade relacionada a Áries? Porque o pensamento é tão rápido, a ação é tão rápida, eu não espero as coisas acontecerem, eu vou lá e resolvo, e se as outras pessoas não fazem igual, a tendência é de não aceitar muito bem aquilo. Aí vem uma irritabilidade, a impaciência, tá bom? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, daí a gente vai para os olhos. Não, sem dúvidas. E aí, eu coloquei aqui. Gente, eu enxerguei Libra. Que louca. Por isso que eu não vi Sagitário. Eu tava doida na hora. Aonde? Libra tá aqui, ó. Que doida. Tá bom, vamos lá. Eu vou ter que até mudar aqui, porque não existe, né? Isso que ainda tô gravando, não dá nem para disfarçar. Casa 6 em Sagitário. Sagitário. Sagitário também, o cuidado, né? Não dá patada, né? Cavalo, da coisa. Eu acho que aqui eu vou colocar um óleo de equilibrar, de diminuir um pouco o excesso de movimento. Eu acho que vou deixar manjericão, para trazer mais equilíbrio aqui. O que vocês acham? Alguém quer dar alguma opinião? Manjericão é erva, filho. Eu tinha pensado no manjericão, tu tem animado. Nunca queria me dar uma mão aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Áries e Sagitário, aí é grave o coice, né? Então, olha só. Áries não é... Áries é verbal, né? Mas sim. Agora, Sagitário é o coice mesmo, por vontade. A Lumena falou uma coisa que sim, se a pessoa não tiver com a terapia em dia, é meio arriscado dar manjericão, mas vamos lembrar que aqui a gente está falando de uma construção de perfume, tá? Eu sou um anjo, Sol em Áries e ascendente em Sagitário. Meu ascendente, né, gente? Então, sobre coisa, eu tenho Lua em Áries também, né? Então, eu entendo bem, assim, essa junção. Só não pisa no casco, não precisa nem pisar no casco, é só não dar um cutucão, assim, com mais força. Gente, eu batia nos meninos quando eu era criança. Falei tudo. Por isso, aqui acho que o manjericão vai caber, porque ele vai trazer esse equilíbrio. E aí, assim, né, voltando, a gente está construindo um perfume. A pessoa não vai fazer inalação consciente com manjericão, tá? E aí eu preciso trazer isso aqui para vocês também. Existe uma grande diferença de eu usar um óleo essencial em uma jornada terapêutica, ou mesmo de uma forma terapêutica, fazer inalação consciente, que eu vou inalar uma quantidade enorme de moléculas e com bastante intensidade, e fazer uma construção de perfume. Eu poderia até usar um óleo de manjericão de cara, assim, com uma pessoa, em uma sinergia, para ela fazer massagens em regiões corporais, se eu achar que é interessante, tá? Saindo aqui um pouco da astrologia, pensando em equilíbrio emocional, em toque, em transtorno bipolar, esquizofrenia, por querer um óleo equilibrador. É diferente de eu mandar a pessoa fazer uma inalação consciente, daí aí não dá, aí pira o cabeção, tá? Mas isso aí é coisa que a gente vai desenvolvendo também com o traquejo, né? E por isso, esse foi o principal motivo, assim, não esse, mas por esses motivos,
que eu coloquei a supervisão dentro da formação. Só não precisa lá, tá? Não teve nada de... E aí, olha só, o que eu coloquei aqui. Sol em aquário, quero ousadia. Então, eu pensei na pimenta rosa. Para trazer essa ousadia, né? Essa ação com coragem, com feminilidade, de me colocar em movimento. E pimenta rosa, quem já usou em uma jornada, lembra, né? Do quanto traz essa sensação de que eu posso e que eu não sou obrigada a nada e que eu vou sair da caixa. Então, eu coloquei pimenta rosa ali, tá? A lua em escorpião, por que eu coloquei pinho siberiano? Porque é extremamente importante entrar com as emoções. E eu conversei com a pessoa antes do perfume, tá? Então, não foi porque eu resolvi, tirei da minha cabeça, né? E aí eu tô jogando aqui para vocês. Então, a pessoa falou que também quer trabalhar o emocional. É diferente também de fazer uma vivência com pinho siberiano e colocar o pinho dentro de uma construção de um aroma. E aqui, se a gente for pensar no aroma, o pinho ele tem um aroma fresco. Dentro de um perfume, ele vai ficar com aquele fundo verde ali, tá? O ascendente em câncer. Coloquei melaleuca e cedro atlas, por quê? Melaleuca vai limpar a energia densa, vai tirar a vitimização, e o cedro, ele vai ajudar a trazer mais estrutura. Vamos pensar no animal caranguejo, que representa o signo de câncer. O caranguejo, ele tem uma couraça, né? Só que, na verdade, ele é extremamente frágil. A couraça é externa, está ali para proteger. Ele não tem estrutura, osso, tipo, igual a gente, né? Então, eu pensei no cedro para trazer essa estrutura, que muitas vezes o canceriano, né? O canceriano também pode dar patada, mas canceriano dá patada mais quando mexem com a prole, né? Que alguém mexe com a prole, a galinha choca, segura os pintinhos ali embaixo e sai dando bicada em todo mundo, né? Mas eu pensei no cedro para isso, tá? Para trazer essa estrutura. Aqui o nosso objetivo é manifestação, né? E eu preciso disso para manifestação, tá bom? Casa 2 em Leão, então já tinha falado para vocês que eu tinha selecionado Jasmim. A casa 6 em Sagitário, vamos deixar o manjericão. Eu tinha pensado no manjericão para Libra, por quê? Libra a diplomacia, o equilíbrio nas relações. Poderia ser outro óleo para Sagitário, sim, mas como eu já coloquei para Áries aqui gengibre com bergamota, eu acho que tá bom dar uma equilibrada ali no Sagitário para que não dê patada, né? Poderia, se a pessoa fala, não, tô com muita irritabilidade, aí a gente poderia trocar o manjericão por uma camomila ou por um limão para poder ajudar a dissolver um pouco isso, mas eu acredito que o manjericão aqui dá jeito, tá? Casa 10 em Áries, né? Precisa de ação, mas se eu colocar só gengibre, pensando, pode gerar uma ansiedade. E aí não dá para fazer perfume sem ter óleo cítrico. Então, pensei na bergamota, que é a melhor escolha quando a gente for pensar na perfumaria mesmo, no aroma, né? Que arredonda bem o perfume. E aqui acho que vai fechar bem essa sinergia. Alguém quer fazer alguma consideração? Quer fazer alguma pergunta? Poderia ser patchouli no lugar do pinho? Ó, o patchouli, ele vai aterrar. E eu, sinceramente, para essa pessoa, e nem patchouli para escorpião, a gente indicaria no caso da pessoa que não respeita os limites dos outros, mais do que os dela. Mas, né, sempre é de mão dupla. Aí eu pensaria aqui num patchouli, tá? De uma pessoa que talvez ou não conseguisse se expressar, ou que se expressasse com, né? Não é o caso aqui, tá? Então, você está pensando na construção do perfume ou na parte terapêutica? Tem cedro aqui.
né? E aí, assim, o perfume astrológico, a gente não vai focar tanto nas notas olfativas, tá? Porque aqui eu preciso dessa parte terapêutica de cada signo. E aí, assim, gente, da experiência que eu tenho, é maravilhoso. Você olha assim, é aquele negócio e fala, meu Deus, será que esse negócio vai ficar bom, o cheiro? E aí, aqui a minha sugestão, vamos lá, como é que eu vou construir um perfume? Aqui, se a gente for contar, a gente tem 4, 5, 6, 7 óleos essenciais, 8, né? 8 óleos essenciais. Eu posso colocar 2 gotas de cada, até 3, tá? Se eu colocar 3 gotas de cada, vai dar 24 gotas. 24 gotas em 10 ml vai me dar 10% de concentração, mais ou menos. Então, poderia colocar. Se poderia entrar o Petitgram aqui, poderia. De repente, poderia trocar esse manjericão pelo Petitgram, pensando, né, no equilíbrio, mas também na parte aromática do Petitgram, que vai fechar ali o perfume, e sim. Aí é fazer teste, né? Na hora. Para perfume astrológico, eu não faço teste olfativo, tá? Diferente daí. O Lítzia, aquilo, vai. A proposta dele já vai ser diferente. Eu tinha até pensado em colocar o lemongrass para trabalhar câncer, né? Porque câncer é carentão, a gente tem essa aí, né? Ah, é carente e tal. Mas, como eu coloquei jasmim, que apesar de não ser um óleo de nutrição, mas que já vai trazer essa nutrição, trabalhar feminino, tem pimenta rosa também, bergamota, aí eu decidi não colocar. E a gente tem que ter cuidado na construção de perfume, de usar lemongrass e lícia, porque o aroma deles prevalece muito. E aí rouba meio que o aroma dos outros, apaga um pouco o cheiro e daí vai ficar prevalecendo, né? Então, não quero nada que apague o jasmim, né? Por que você pensou na Melissa? Me fala por quê. Não, aqui, para mim, para essa pessoa, esse aqui é o perfume. Não é aquilo que eu falei, não é engessado, tá? Preciso trabalhar alguma outra questão, né? Esse signo tá com esse tipo de aspecto naquele indivíduo, aí é conversa. Aí, esse direcionamento. Mas por que você quer o odor do lemongrass? Melissa é um óleo extremamente caro para eu usar ele só porque ele tem um aroma similar ao capim-limão. Então, dilui o capim-limão em vez de usar puro, se você quer esse aroma, para colocar ali. Ah, tá, não, mas eu pensei no lemongrass, e aí assim, ó, não é porque o aroma é parecido, entendi, que a composição química vai ser parecida, ou que o efeito vibracional vai ser parecido. Eu pensei no lemongrass não por conta do aroma, eu pensei nele por conta da nutrição emocional que ele traz. E aí depois eu troquei e coloquei melaleuca e cedro, tá? Entendi. O que vocês acharam dessa forma de construir? Bom, gostaram? Então, para quem já está na formação, a gente é bem interessante. E aqui eu mostrei uma possibilidade, né? Você já tem aula lá dentro, que acho que ainda não está liberada, mas a gente vai ter uma aula para eu ensinar para vocês esses caminhos da manifestação, da emoção, do. Deve ficar uma delícia. Deve mesmo, eu não testei, tá, gente? Não testei, mas eu acredito que vai ficar bem interessante. Talvez precise de um ajuste assim, eu vou colocar um pouco mais de pinho, para ele trazer um pouco mais do verdinho aqui na hora de construir, né? Um pouco mais de cedro, mas a melaleuca também traz um fundo verde aqui, um toque verde, então deve ficar interessante mesmo. Imaginando aqui o aroma. Bem. A perfumaria é um negócio que eu ia falar, mas é que
É apaixonante, né? A gente pensar que você vai juntar um monte de aromas, de óleos essenciais e vai trazer um aroma. E aqui a pessoa ela vai utilizar como um perfume mesmo, né? Se eu defino as gotas conforme a quantidade de óleo. Eu penso no final na concentração, tá? Dá para fazer um perfume com menos de 10%? Dá. Mas o ideal é que se aproxime disso. Então, eu vi quantos óleos eu coloquei aqui, e aí por isso que eu multipliquei por 3, porque até 24 gotas, 25, entra como 10% em 10 ml. Mas eu poderia fazer com 2 de cada, ou poderia construir daí o perfume, né? De uns óleos mais, outros menos e tal. Mas assim, se você vai fazer um atendimento de perfume astrológico, aí eu monto ali, eu não vou parar, normalmente a gente faz e já entrega para a pessoa, né? Não necessariamente igual para cada óleo. Não necessariamente igual, mas quando eu faço perfume astrológico, eu não fico fazendo teste de perfumaria para chegar no aroma final, tá? Eu coloco a mesma quantidade, a não ser que tenha alguma restrição no óleo. Depois de quanto tempo você muda os aromas? Se eu fiz um perfume de 10 ml, eu vou pedir para a pessoa usar até terminar. Não precisa ficar descansando, tá, gente? Na forma como eu uso. E aqui vamos lá. É um perfume. A pessoa vai usar, vai espirrar e vai passar, né? Não vai fazer inalação consciente ali. Poderia fazer inalação consciente e usar mais do que 30 dias? Poderia. Depende da proposta terapêutica, depende de quanto tempo aquela pessoa está utilizando, né? Eu falei isso na estreia na quarta-feira para quem estava lá. Mas não existe essa obrigatoriedade de fazer um intervalo entre o uso de óleo essencial dessa forma que a gente usa, numa baixa concentração. O perfume tem uma alta concentração porque eu vou espirrar ele uma vez por dia e acabou. Não vou fazer, diluir, ficar fazendo massagem para aumentar a absorção. E eu sei que algumas pessoas orientam que precisa sempre fazer um intervalo terapêutico, tá? Da forma que eu conduzo, com baixa concentração, a gente não faz intervalo terapêutico. Eu não preciso dar um respiro para o organismo. Porque, às vezes, eu vou precisar que a pessoa use aquele mesmo óleo por 30 dias, 60 dias, até 90 dias, o mesmo óleo essencial. Né? Tem questões aí da vida inteira, e aí eu quero que em uma semana o óleo essencial faça o milagre e resolva tudo. Não vai resolver, não é milagre. Né? É um processo terapêutico, mesmo que a gente use o perfume astrológico, tá? É uma excelente opção também para presente, tá? Você vai dar presente, fazer um aniversário de alguém, você quer dar um presente personalizado, cria o perfume, se você tiver os dados, né? Óbvio. E aí eu já vi aqui alguém falando que não sabe, não tem certidão de nascimento, não sei o horário. Tem como fazer, Marileia? Dá para fazer, só que a gente não vai ter certeza do ascendente, tá? O que a gente faz? A gente pendula. E aí a gente usa a radiestesia para chegar numa hora. Não foi para fazer um perfume, foi numa leitura de Caminhos do Dinheiro, que uma das meninas, a gente fez em grupo a leitura com 4 pessoas, ela não tinha certeza do horário de nascimento dela. E aí eu pedi para as outras que estavam junto pendularem, e aí chegamos num horário de nascimento, eu gerei o mapa a partir daquele horário, e fez muito sentido para ela o mapa que se formou. O mapa que a gente gerou a partir daquele horário que foi pendulado. E aí vale usar os conhecimentos de radiestesia também para isso, tá? Dá para fazer sem, mas a gente não vai ter seu ascendente. Boa noite, Neide. Gente, eu nem falei boa noite para quem chegou depois, né? Essa mesma concentração de óleos pode ser feito creme? Não, Elaine. Creme, a gente vai usar uma concentração menor, porque a gente pode até fazer um creme corporal com esses óleos, tá? Mas aí, se eu for colocar uma gota de cada, 8 gotas.
Aí você pode colocar 8 gotas em uns 30 gramas de creme, que vai dar o quê? 9 gotas daria 1,5%, ou em 20 gramas. Não precisa dessa concentração de 10% para creme, ainda mais se vai ser um creme corporal, que vai usar no corpo inteiro. Eu, gente, raramente uso concentração maior do que 2 ou 3%, tá? Só se, tá com muita dor e aí eu vou fazer alguma coisa ali para diminuir a dor mesmo, né? E aí, mas mesmo assim, é muito raro, tá? Eu usar mais do que 2 ou 3%. Fiz pendulando também, só tinha ideia de horário, pendulei o meu. Vou buscar no cartório. Agora tá mais tecnológico, digitalizado. Vai, Marilé, vai mesmo. Que aí você sabe certinho. Não é? Mulheres, se tiver mais alguma dúvida, podem colocar aqui. E aí, só para a gente finalizar, vou reforçar para vocês, a gente está com as inscrições para a formação abertas. Eu quis trazer o perfume astrológico para vocês, porque é um tema que me fascina e que eu vi que muita gente, né, também é bem interessante ter esse olhar diferenciado. Mas fica o convite para vocês, para a formação. Dentro da formação, além do perfume astrológico, como eu falei aqui do pêndulo, né, a rotação está lá dentro, o curso para trabalhar os sabotadores mentais está lá dentro. Também é uma possibilidade pensar em criar um perfume com os sabotadores. A gente normalmente trabalha 2 sabotadores que estão em maior intensidade, mas se eu quiser pegar 3 ou 4, e em vez de fazer um roll-on para a pessoa passar no pulso, fazer um perfume para ela usar. Pensa assim, quanto mais disperso o óleo vai estar, mais sutil vai ser o efeito. Só que tem gente que não vai passar o roll-on todo dia que você pede. Talvez usar o perfume, que pode ser um hábito dela, né, seja mais fácil de inserir na rotina, tá? E aí dá para fazer isso com os sabotadores mentais também. O DPC também faz parte, porque não adianta, na minha forma de ver, ensinar vocês a usarem aromaterapia e não comunicar o servir de vocês e atrair clientes, né? A gente encerra as inscrições da formação na segunda-feira. O valor da formação, como eu já tinha avisado lá em janeiro, 12 vezes de R$300 ou 3 mil à vista. E nessa turma, eu vou dar um spoiler para vocês, porque esse vai ser o tema da live de segunda-feira. Eu vou fazer uma aula para ensinar a faturar R$1.000 por mês, para em 3 meses vocês reaverem o investimento do curso. Não é que em um mês você só vai fazer os R$1.000. Não, a aula vai ser para a gente pensar em mesa coletiva, para fazer R$1.000 por mês, para conseguir recuperar o investimento no curso, tá? E a live de segunda-feira vai ser sobre esse assunto, o chá com aromas. Sheila, deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu responder as perguntas e daí eu chego lá, tá? Eu adorei essa aula de perfume astrológico e com essas aulas passei a entender melhor de astrologia. Uso muitos sabotadores para indicar florais e os óleos. Então, por isso, dentro dos sabotadores, acho que eu falei isso na quarta, né? Como dentro dos sabotadores, eu também indiquei florais de bar para cada sabotador mental. Eu convidei a Cíntia para falar sobre as 38 essências de florais de bar, e a Mônica veio falar de antroposofia e florais, que foi muito legal também. E a antroposofia também tem uma ligação com a astrologia. Eu tenho feito isso, dependendo do cliente, eu tenho feito perfume. É muito legal essa forma terapêutica, gente. Perfume. E aí, eu vi que tem pergunta ali, eu já falo junto. Só para confirmar, 10 ml de base. O que eu coloquei aqui de proposta foi 10 ml, tá? Posso fazer um perfume com 30 ml, a pessoa usar mais tempo, usar o resto da vida esse perfume, se ela quiser? Pode. Se ela não usar esse, o que ela vai usar de perfume? Né? Por que não usar um perfume que foi criado baseado no mapa astral dessa pessoa, tá? Então, eu falei 10 porque fica mais fácil para a gente calcular, tá bom? Daí é só multiplicar se você quiser fazer um frasco maior. Quando mistura os óleos, não existe incompatibilidades? Muito boa sua pergunta, Lucrécia. Gente, para mim,
eu tenho que levar em consideração assim, se tem algum óleo que tem restrição de uso, tá? Por medicamento, por alguma comorbidade, alguma doença, ou gestante, criança, aí eu preciso ter um olhar. Agora, de misturar óleo essencial, eu já vi várias pessoas falando, tem óleos que não podem ser misturados com os outros. Não acredito nisso, não faço isso na minha prática e nem ensino. Vamos lá. Não pode, não vou misturar lavanda com hortelã-pimenta, porque um vai acalmar e o outro vai trazer mais energia. Mas e se eu quiser justamente trazer esse equilíbrio na mistura da lavanda com hortelã-pimenta? Se eu quiser suavizar a raiva que a hortelã coloca para fora? Então, não vai gerar nenhum produto tóxico aqui, misturando vários óleos essenciais, tá? Não tem essa incompatibilidade. E para mim também não tem isso de, mas esse cheiro não combina com o outro. Mistura e vê o que vai dar. Vamos trazer um pouco de energia aquariana aqui, né? Vamos ousar também na construção do perfume. Existe muito isso, né? Não, tem que... Esse óleo, a gente encontra na internet. Esse óleo pode ser misturado com esse, porque ele combina com ele. Não faz sentido para mim isso, tá? Como perfumista, botânica também, não estou falando só como aromaterapeuta, não faz sentido isso. Então, mistura. Não vai ter nenhum problema muito sério, a não ser nessas questões que eu falei, né? Então, vamos lá. Se eu quisesse colocar canela no perfume, eu tenho que diminuir a quantidade de canela na diluição. Se fosse ter ylang-ylang no perfume, aí se eu fosse usar um perfume a 10%, aí os cuidados que a gente precisa ter. Se o perfume tem 10 ml e eu for colocar ylang-ylang, o jasmim também aqui, a gente não iria colocar 3 gotas, tá? Jasmim aqui só uma gota. Por quê? Porque a concentração máxima que eu uso na pele, e isso lá dentro do essencial tem a tabela de todos os óleos, do jasmim é menos que 1%. Do ylang-ylang também. Então, eu colocaria aqui uma gota de jasmim nesse perfume. Se eu fosse usar ylang-ylang no lugar, também uma gota de ylang-ylang. E aí eu poderia aumentar um dos outros óleos ou não. Então, eu preciso olhar para a particularidade de cada óleo essencial. Os outros óleos essenciais eu posso colocar 3 gotas de cada um, não vai ter nenhum problema, nenhuma questão de poder causar irritabilidade. Agora, o jasmim não, tá? O jasmim a gente colocaria aqui só uma gota em 10 ml. Então, é esse o cuidado que precisa ter no olhar individual de cada óleo. O que mais? Sheila, eu estou salvando, eu estou gravando, na verdade. Eu não ia liberar, não, mas quantas pessoas tem aqui? Eu vou conversar com a minha equipe, ver se a gente resolve alguma coisa. Qualquer coisa, fiquem de olho nos grupos, que se a gente for liberar, a gente manda amanhã nos mesmos grupos que nós mandamos o link hoje. Deixa por amanhã, para quem não conseguiu assistir, tá? Como foi de última hora, a gente avisou em cima da hora, eu vou ver com a equipe, mas hoje não. Então, se for fazer isso, a gente avisa amanhã nos grupos, tá? Tá. 31 tá aparecendo para mim aqui. Pessoas. Tá bom? Aquário no Instagram, você sugeriu bergamota e cipreste. Então, foi o que eu disse no início, não sei se você estava no início. A gente pode usar bergamota e cipreste para aquário. Por que eu coloquei cipreste? Porque se é uma pessoa extremamente teimosa, de não aceitar a opinião dos outros, eu precisar de mais flexibilidade, eu poderia colocar cipreste. Mas, assim como na aromaterapia, quando eu relaciono com a astrologia, também não é engessado. Não é assim, eu sempre vou usar bergamota e cipreste para aquário. Né? Por que bergamota? Porque bergamota me faz colocar a minha verdade para fora. Mas aqui eu quis trazer pimenta rosa, que é mais ainda do que bergamota trabalhar essas questões. Tá bom? Isso, eu conversei com a pessoa antes também. Então, a gente olha para o mapa, mas conversa com o cliente, né? Com a pessoa que a gente está atendendo, tá bom? Vocês podem se basear no que eu coloquei no Instagram, mas a gente desenvolve o pensamento terapêutico dentro da formação, né? Eu quis trazer para vocês um pouquinho
a ideia do que vai ser lá dentro. Certo, mulheres? Então, bora pegar os mapas de vocês. Quem não postou que a gente estava aqui fazendo aula agora, é a hora. Beleza, é isso. Pega o mapa de vocês, faz o mapa de vocês, dá uma olhada se vocês forem por esse mesmo caminho, ou pelo menos solo e ascendente, e pensa aí no que poderia ser feito. Dá tempo de usar o final de semana, e segunda-feira vocês já decidem entrar na turma da formação plenas com o seu próprio perfume astrológico. Quem tiver alguma dificuldade, tiver alguma dúvida sobre a formação, sobre forma de pagamento, pode me chamar no direct ou chamar o número do WhatsApp, tá bom? Que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, só entre mulheres. Lili está aí novamente com a próxima turma, né? Certo, gente? A formação nem me fala, que essa semana que vem a gente muda o óleo de novo no caminho quadro. Aí eu quero ver a semana dessas terapeutas aqui. Gente, deixa eu parar aqui, deixa eu encerrar o compartilhamento. Quero agradecer. Vocês se entregam, né? Eu quero agradecer vocês. Eu vou fazer uma foto aqui, tá tão bonito, cheio de gente. Quem puder, pagamento recorrente. Tânia, vamos liberar sim, tá? Chama o número do suporte lá, que a gente vai liberar o pagamento recorrente. Quem quiser entrar e precisar de recorrência. Abram as câmeras que eu vou tirar a fotinho com o meu celular. Vou postar já. Vou ter que fazer vídeo, né? Que não dá para ver todo mundo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo aqui no máximo. Vamos lá. Sorrisos. Peraí, tá ficando escuro. E aí? Nada bonita, querendo estudar na sexta-feira à noite. Tem que postar, né? Tem que filmar, né? Não. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Me chama o número do suporte, que vai ser um prazer receber vocês nessa turma da formação, tá bom? Beijo, boa noite para vocês.